Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e hoje eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão, tá, sobre a série de Jornada nas Estrelas, sobre a franquia de Jornada nas Estrelas, né? Aproveitando esses tempos aí que a gente tem que ficar em casa, né, por causa dessa epidemia que está acontecendo aí mundialmente, né? E aproveitando também, né, que a gente está tendo agora a série Picard aí na Amazon para a gente poder ver, né? O que acontece? A minha reflexão aqui é sobre pensar a Jornada nas Estrelas como um produto cultural de sua época, né? Porque já que ela é uma série que tem mais de 50 anos de idade, né, a gente pode olhar, né, fazer uma espécie de análise de como, né, a visão de Jornada nas Estrelas ela foi se modificando, né, com o passar dos anos, né? Hoje em dia, quando a gente assiste Picard, você tem sempre aqueles fãs mais antigos e os fãs mais novos, né? Os fãs mais antigos geralmente têm uma postura um pouco mais crítica, né? Dizendo que Jornada nas Estrelas foi desvirtuada, que o espírito da série não está mais acontecendo, coisa e tal, né? E aí tem alguns que até fazem uma crítica severa com relação a isso, né? Dizem que essa reclamação toda é coisa de gente velha, chata, coisa de dinossauro, né? Até usando um termo mais pejorativo, né? Então eu gostaria de pensar um pouco, né, como essa visão de mundo de Jornada nas Estrelas ela foi se modificando, usando como pressuposto inicial as noções de utopia e de distopia, né? Quando Jornada nas Estrelas foi criada lá na década de 60, né, o mundo era muito diferente do que a gente sabe que é hoje, né, no caso, né? A gente estava com a Guerra Fria em seu auge, né? A crise dos mísseis tinha acabado de acontecer poucos anos antes, né? Quer dizer, a gente teve uma chance de Terceira Guerra Mundial muito próxima acontecendo, né? E aí, de repente, o Gene Roddenberry ele vai criar uma série que mostra o futuro de uma forma utópica e otimista, né? A gente que estava vivendo um período, né? A gente não, né? As pessoas daquela época, né? Que estavam vivendo aquele período de desesperança, de angústia muito forte, né? Que nem sabiam se o mundo ia continuar existindo no dia seguinte, né? De repente, aquela série de Jornada nas Estrelas, ela serviu como uma espécie de válvula de escape, né, para essa visão tão negativa de mundo que estava acontecendo naquele momento, né? Então você vai ver um futuro, apesar de ter ainda traços do imperialismo americano, né, porque se a gente lembrar das noções de fronteira do historiador Frederick Jackson Turner, né, que serviu como base para o imperialismo americano, né, a gente se lembra que Jornada nas Estrelas também falava que o espaço era a fronteira final, né? Então tinha essa coisa um pouco imperialista americana, sim, em Jornada nas Estrelas, né, nessa definição de espaço como a fronteira final, né? Mas ainda assim falava-se de uma humanidade altamente otimista, né? Falava-se da humanidade que conseguiu vencer a Guerra Fria, da humanidade que conseguiu ficar asséptica, né, a uma cultura mais belicista, uma coisa mais agressiva, né? Sendo que toda essa agressividade acabou sendo jogada para onde? Para o espaço sideral, para as espécies alienígenas, né? Todas as alegorias e metáforas dos inimigos dos Estados Unidos na época, né, foram passadas para os Klingons, para os Romulanos, né, etc, né? Então, quer dizer, a gente não via mais essa agressividade, esse belicismo, né, na Terra, né, mas isso tudo foi passado para o espaço sideral, no caso, né? Então você tinha essa coisa, né, dessa visão utópica, dessa visão otimista de futuro, no caso, né? E é interessante a gente perceber também que Jornada nas Estrelas sempre foi uma série que privilegiou muito, que deu muito valor para a hierarquia militar. Mas por que isso? Porque na hierarquia militar a gente via os superiores, né, tratando os subalternos com respeito, né? A gente via sempre o Kirk, né, que era o capitão da nave, falando com o Sulu ou Chekhov, falando senhor Sulu, senhor Chekhov, coisa e tal, né? Como se aquilo fosse um símbolo, né, de vamos dizer assim, respeito dos comandantes para com os comandados, né? E a gente via ali uma interação entre comandantes e comandados muito respeitosa, né? Às vezes o Sulu dava uma sugestão para o Kirk, ele falava, respeitosamente sugiro que o senhor faça isso, e o Kirk escutava a sugestão do Sulu e cabia a ele acatar ou não aquela sugestão, né? Mas tudo sempre dentro de um espírito altamente lógico e altamente civilizado, né? Que a gente pode falar, né? Sem uma hierarquia militar, sem uma arrogância do capitão para com seus comandados. Então, essa hierarquia militar ela era importante até para mostrar, né, a sociedade utópica do século 23 que eles estavam querendo desenvolver ali no caso, né?
Então a gente vê Jornada nas Estrelas nesse primeiro momento fazendo essa coisa altamente utópica, essa coisa altamente otimista, né? Botando essa mensagem de um futuro onde a humanidade poderia, entendeu? Mostrar o seu melhor no caso, né? Muito bem, os anos foram mudando, né? Os anos foram passando, né? No caso, né? Jornada nas Estrelas volta ali no final da década de 70, né? Motivado pelo sucesso de Guerra nas Estrelas, né? E aí a gente começa a ver toda aquela visão utópica sendo trabalhada de novo, um pouco contaminada ali nos filmes 2 e 3 por aquela cultura de violência que a gente vê ali no início da década de 80, né? Mas Jornada nas Estrelas ainda estava seguindo aquele espírito da década de 60. Entretanto, quando a gente chega em Jornada nas Estrelas 6, A Terra Desconhecida, onde o fim da Guerra Fria, né, é colocado em Jornada nas Estrelas, a gente começa a ver uma pequena mudança, né? Que mudança seria essa? A gente começa a ver, naquela tentativa de aproximação da paz com os Klingons, a gente vê pessoas da Federação e pessoas do Império Klingon conspirando juntas para manter o espírito de guerra. Nesse momento, a utopia, né, de Jornada nas Estrelas começa, né, a ser invadida por um sentimento um pouco mais distópico, né? Então a distopia em Jornada nas Estrelas, pode ser que eu esteja enganado, né? Vocês podem até comentar isso aí, se vocês encontrarem outro exemplo, mas me parece que a distopia em Jornada nas Estrelas, ela começa em Jornada nas Estrelas 6, A Terra Desconhecida. Começa aquele arremedo, aquele flerte da distopia com Jornada nas Estrelas. Esse flerte ele vai se transformar num casamento quando a gente chega em Deep Space Nine, né? Deep Space Nine, né? Onde pessoas da Federação estão numa região do espaço que acabou de sair de uma guerra, né? Que você vê ali os cardassianos, os bajorianos ainda, né? Se estranhando, né? Depois do acordo de paz, né? No caso, né? Que a Federação trabalha com a mediadora ali, né? Você vê que a coisa fica um pouco pesada, né? Que você vê que o Capitão Sisko, às vezes, no início comandante, né? Depois Capitão Sisko, ele fica pisando em ovos para resolver as querelas locais, né? E logo depois também você vê, inclusive, o surgimento da Seção 31, que seria uma espécie de serviço secreto da Federação, né? Uma espécie de CIA da Federação, no caso, né? Onde essa distopia, né? Ela vai tomando cada vez mais corpo, né? Como Deep Space Nine foi uma série muito bem escrita e teve vários roteiros muito bons, né? Os fãs de Jornada nas Estrelas começaram a aceitar, né, essa distopia de bom grado, né? Assim como toda aquela componente religiosa também dos profetas, né? Logo depois da morte do Gene Roddenberry, que não queria saber de religião na série dele, né? E aí houve uma discussão mais aberta à religião também aí. Então você começa a ver umas mudanças, né, em Jornada nas Estrelas. Mas a distopia não ficaria restrita a Deep Space Nine. Se a gente pegar Voyager, por exemplo, a Capitã Janeway, em alguns episódios, ela tem uma atitude altamente, vamos dizer assim, pouco virtuosa em alguns momentos, né? E aí o que acontece? Os fãs da série, né, justificam isso dizendo o quê? Que ela está num lugar que é o quadrante Delta, a Voyager está praticamente sozinha, sem nenhum apoio, sem nenhuma ajuda da Federação, né? E o quadrante Delta ainda é um espaço Borg. Então é interessante a gente ver, né, a Janeway, né? Isso acaba acontecendo. A Janeway ela acaba tomando umas atitudes não muito éticas, né, em alguns momentos, né? Porque ela está nessas condições inóspitas, né? E a gente vai ver novamente a distopia aparecendo em Insurrection, né, no longa-metragem, onde você vê o Almirante Doggett, né, fazendo um acordo com os Suna para tirar, né, aquela imortalidade dos Baku, né? E aí, quando a tripulação da Enterprise ela se revolta contra o Almirante, você tem a insurreição em questão aí, né? Mas você percebe já que a Federação, né, tá ficando, e a Frota Estelar tá ficando cada vez mais contaminadas de uma visão utópica ainda nas séries, distópica ainda nas séries antigas, tá certo? O que vai acontecer? A gente vai chegar, né, em Enterprise também, que é uma prequel, né? A Enterprise também vai ter essa visão distópica. Num primeiro momento, se a gente falar da figura do Capitão Jonathan Archer, né, que ele é a maior expressão disso, né? Num primeiro momento, o Archer era um explorador, ele era um cara que queria levar a mensagem de humanismo da Terra para as outras espécies alienígenas, ele queria fazer uma interação pacífica com todo mundo, coisa e tal, etc. Né? Ele queria levar o melhor do ser humano, né, para os alienígenas.
Só que o que acontece? Tem os atentados de 11 de setembro, né? E aí, o que vai acontecer? Esse Archer deixa de ser, né, esse cara mais humanista, esse cara mais otimista com relação ao futuro, né? E vai inclusive aparecer uma espécie Sullivan, chamada Sullivan, né? Que qualquer ligação com os talibãs, né, dos atentados de 11 de setembro não é mera coincidência, né? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter um Archer muito mais, vamos dizer assim, não tão idealista, mas ele passa a ser mais pragmático, inclusive lançando mão de torturar os seus antagonistas quando precisa. Então, quer dizer, foi uma coisa que ficou muito pesada e até um pouco feia se a gente parar para pensar, né? E outra coisa também que era meio complicada em Enterprise era a questão, né, dos vulcanos que tutelavam os terrestres ali no início da exploração espacial, né, terem uma arrogância muito mais de olhos vistos do que os vulcanos do século 23, né? As pessoas, muitos defensores de Enterprise falam isso, né? Que os vulcanos do século 22 eles estariam 100 anos, né, atrasados, né, entre aspas, menos desenvolvidos, entre aspas, né, eticamente com relação aos vulcanos do século 23. Então eles seriam vulcanos ali que teriam uma arrogância maior, né, com relação aos terrestres, aos terráqueos, né, que eles inclusive mentiriam para os terráqueos, o que é impensável para um vulcano do século 23, né? E aí você também vê essa distopia, né, trabalhando ali na prequel, né, do Capitão Kirk ali no século 22, ali, na prequel, né, anterior ao século 23 do Capitão Kirk ali no século 22 no caso, né? Então a gente vê essa situação. Chegamos ao 2009, né? Chegamos ao Kelvin Timeline, chegamos aos filmes do J.J. Abrams, né? O que vai acontecer? Sob a argumentação, muitos defendem isso na época, né, que de Jornada nas Estrelas estava sendo reciclada, estava sendo reapresentada para gerações mais novas, né? Toda a parte reflexiva que a gente gostava muito nos episódios, né, que os fãs mais antigos gostavam muito nos episódios, né? Toda essa parte reflexiva, toda essa parte utópica, né, ela começa a ser completamente abandonada, né? Jornada nas Estrelas deixa de ser aquele produto cultural que mais trabalha conversas, reflexões sobre determinados assuntos, né? E passa mais a ser um filme de ação com direito a muito tiro, a muita porrada, a muita bomba, né? No caso, né? E aí a parte reflexiva ela acaba indo por água abaixo, né? E aí a distopia, né? Obviamente ela também vai, né, ser trabalhada muito aí, né? Quando a gente vê principalmente os filmes 2, né, com o Almirante Marcos, né, e o filme 3 com o Krall também, né, que na verdade era uma pessoa da Federação que não concorda com as ideias da Federação e trabalha a coisa também de uma forma distópica. Então você vai vendo aí a distopia trabalhando, né. E aí, o que a gente acaba vendo depois quando chega a era do Alex Kurtzman, né? Quando a gente chega em Discovery e a gente chega agora em Picard, né? A gente vê essa distopia sendo ainda mais trabalhada, né? A gente vê a utopia praticamente sendo relegada a segundo plano, praticamente sendo abandonada, sendo lembrada muito mais eventualmente como um fanservice, e você vê uma série distópica o tempo todo. Em Discovery, num primeiro momento, essa distopia estaria mais ligada ao universo espelho, embora a gente ainda tivesse algumas situações muito estranhas, como por exemplo, né, a Federação, que está no nosso universo, não está no universo espelho, né, torturando tardígrados, né, para fazer motores de esporo funcionar, né? Isso é uma coisa distópica e não tinha nada a ver com a parte, né, do universo espelho, né? Então essa é uma coisa que incomodava bastante, né? Outra coisa também que a gente pode falar, né, de Discovery, né, justamente, né, essa coisa da Seção 31 ter voltado, né? A gente vê a Seção 31 ter voltado, né? A gente vê a questão lá da Imperatriz do Universo Espelho fazer parte da Seção 31 de uma forma escondida, né? A gente vê a questão do controle também, né? Então vocês estão vendo que são só coisas, né, que estão ali, que são altamente distópicas, entendeu? Com relação a essa série,
né? Então você vê a distopia ali trabalhando solta ali também, né? De uma forma completamente deslocada, né? Quando a gente chega em Picard, o que acontece? Essa distopia, ela consegue atingir um outro nível, com a questão da advertência, né? Com a questão da perseguição em sintéticos e da advertência, né? A gente vê essa distopia atingindo mais a psique dos personagens, né? É uma coisa que está atacando de uma forma mais individual. Você vê, por exemplo, a situação do Rios, né? Que tá lá sempre deprimido. Você vê a situação da Raf, né, que está no fundo do poço bebendo e praticamente consumindo drogas ali. Você vê o caso da Soulja, né, que não sabe bem se é androide, se é humana, se todo aquele problema, se toda aquela situação dos romulanos querendo atacar os sintéticos, querendo atacar a Terra, coisa e tal, se não é culpa dela, né? Você vê Jurati também com sentimentos suicidas depois de ter visto, né, a tal da advertência, né, que a Commodore O mostra para todo mundo, que deixa todo mundo zureta das ideias, né? Deixa as pessoas com a coisa de se suicidar, vontade de se suicidar, né? Então é um negócio muito complicado, né? Que a gente vê aí como essa distopia ela vai se desenvolvendo cada vez mais, né? Outra coisa também que acontece nessas séries mais recentes, né, é a forma como a ficção científica é tratada. Eu sei que Jornada nas Estrelas sempre foi pseudociência. Ela trabalha com termos científicos, né, mas como é uma ficção científica, né, ela dá sua extrapoladinha, né, que é uma coisa normal de se acontecer porque é uma obra de ficção, né. Só que o que acontece? A gente pode ver, por exemplo, na série clássica, em TNG, coisa e tal, coisas como, por exemplo, viagem no tempo, coisas como, por exemplo, você controlar fluxos de matéria e antimatéria para poder gerar energia. Você vê, por exemplo, naves orbitando, dando voltas em sóis em quase dobra 10 para poder voltar para o passado, né? Você vê subespaço, né? Todos esses conceitos, né, eles são conceitos, né, que tentam ter um pequeno embasamento científico, mas eles extrapolam a coisa como uma ficção faz, né? O problema é o seguinte, o problema é que a boa ficção científica, né, segundo alguns, né, ela geralmente antecipa o futuro, né? Então, por exemplo, quando a gente vê um Júlio Verne, né, escrevendo lá no século XIX sobre uma viagem do homem à lua, ou você vê um Isaac Asimov, né, falando de uma enciclopédia galáctica, né, no século XX, né, e a gente vê isso como antecipações, por exemplo, da chegada do homem à lua em 69 mesmo, a gente vê isso como antecipações do Google, né, por exemplo, né. Quer dizer, é aquela ficção científica mais pés no chão. Não que a ficção científica não tenha direito de voar com a imaginação, mas quando você voa demais com a imaginação, ela deixa de ser ficção científica e se aproxima mais da fantasia. E é o que a gente tem visto nessas últimas séries, né, de Discovery, né? Por exemplo, a história do motor de esporos, né? Você tem um tecido vivo, né, que permeia não todo o universo, gente, todo o multiverso pelo subespaço, né? E aí você consegue ver naves usando esse tecido para viajar em velocidades quase infinitas. Gente, velocidade quase infinita é como se você tivesse em velocidade quase infinita, é como se você estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo, gente. Então é um negócio meio complicado, né? Então é uma coisa muito fantasiosa, uma coisa muito espetaculosa demais. Agora em Picard, por exemplo, esse episódio que a gente viu agora, o 8º episódio, onde se pegam 8 sóis artificialmente, e se juntam para colocar próximo a um planeta, faz um sistema de 8 estrelas em um planeta. Esse sistema jamais teria condição de existir. Só a força gravitacional violenta dessas estrelas já aniquilaria esse planeta completamente. Ele não aguentaria, entendeu? Essa atração gravitacional tão violenta se despedaçaria. Sem falar que, mesmo que ele aguentasse, jamais seria possível de ter vida num planeta desses, tamanha a radiação dessas estrelas todas, né? Então, quando a ficção científica ela fica muito espetaculosa, assim, ela fica muito fora da realidade demais, ela sai demais da realidade, entendeu? Ela começa a descambar mais para fantasia. Para usar motor de esporos, né, e você ficar torturando o Paul Stamets lá, ou um tardígrado, é melhor você botar a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo na ponte da Discovery e ela falar pilim pim pim. É a mesma coisa. Entendendo? Então, quer dizer, a coisa fica meio complicada. Essa coisa também de você ter uma civilização orbitando uma estrela que vai virar uma supernova, isso é impossível, porque
muito antes de uma estrela virar uma supernova, entendeu? Todos os processos de evolução estelar que ocorrem até uma estrela virar uma supernova, muito antes, né, da estrela já estar na iminência de explodir, já é impossível a vida, entendeu? Em torno de uma estrela que está no estágio de evolução avançado a ponto de chegar próxima de uma supernova, tá? Então essas coisas, né, mostram a falta nessas séries mais novas de um consultor científico, que era uma coisa que, pelo menos na época do Michael Piller e do Rick Berman, a gente via um consultor científico nos créditos finais das séries de Jornada nas Estrelas, né? Então tá o negócio, né? As coisas podem mudar? Podem mudar, entendeu? O problema é como elas mudam, sabe? O problema é como elas mudam, como você faz essa transição de 50 anos, que fazer uma transição de 50 anos para numa série dessas também é muito complicada, né? Um cara que escreve Jornada nas Estrelas hoje tem que ver mais de 700 episódios, mais de 10 longa-metragens, tem que estar antenado com jogos, com quadrinhos, com livros, né? Tem que estar antenado com tudo isso. Ele não pode simplesmente chegar ali, entendeu? E começar a escrever sem ver toda essa trajetória pregressa, que é impossível de você ajustar tudo a um cânon, eu entendo isso. Mas que pelo menos, entendeu, seja o mínimo de coerência possível para ir, né? Então é isso, gente. Essa é a minha reflexão de hoje, tá? Eu vou deixar esse texto no meu site batataespacial.com.br mais completinho lá para vocês lerem também, tudo que eu falei aqui um pouquinho, né? E mais algumas outras coisas, tá? E fiquem aí bem, né? A gente conversa numa próxima oportunidade. Abração.